Então, como é que você faz o seu imbricamento com a economia real? Como é que você desenha o seu futuro? A universidade como ente autônomo. É claro que existe uma coisa pendente, que é a autonomia real da universidade, que não foi totalmente regulamentada no Brasil, da universidade pública, tá? Então, você tem isso. Mas essa separação, ela se dá em grande medida pelo ordenamento jurídico. Uma universidade pública, por exemplo, americana, consegue contratar livremente no mercado, contratar profissionais, consegue entrar em contratos e consegue, inclusive, investir diretamente em uma empresa, ter participação no capital de uma empresa. Estou falando de uma universidade pública. Né? Claro, faz Isso no Brasil, sentido isso, né? Isso no Brasil não é possível. É claro que houveram avanços. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber aqui Roberto Alvarez, um grande conhecedor especialista em inovação, trabalha com esse tema tanto na prática quanto na teoria, tem muita experiência em vários projetos no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países do mundo. Esse é um tema que é fascinante, é um tema que a gente sempre trata aqui no podcast, né? Inovação. Tentando pensar, né, caminhos para o Brasil poder avançar nesse tema da inovação. Está difícil, porque o Brasil está muito lá atrás, né? Quando a gente olha os rankings de inovação, o Brasil quase nem aparece nesses rankings internacionais de criação de patentes, de investimento em pesquisa e desenvolvimento sobre P&D, né? Sobre PIB. A gente tem algumas empresas que são realmente incríveis, mas na média, assim, as empresas brasileiras são muito aquém do que se faz no mundo, né, especialmente na fronteira tecnológica. Né? Mas para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o Roberto Alvarez, então aproveito já para dar as boas-vindas para o Roberto, agradecer a gentileza dele aqui de ter horário na agenda disputadíssima dele. Né? Roberto, seja bem-vindo, eu já peço para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Gostei dessa estante de livros aí, tá combinando com a minha até, ó. Falar um pouco da sua trajetória para as pessoas que não conhecem te conhecerem um pouco melhor. Seja bem-vindo. Legal, Paulo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o que você faz, gosto pra caramba. Acho que você tem um olhar super relevante. Acho que poucas pessoas estão posicionadas hoje como você de pensar a economia e pensar a economia real, né? E falar sobre isso e pensar a alocação de investimentos e de recursos. Cara, estou muito feliz aqui de estar com você. Legal. Eu sou Roberto Alvarez. Eu costumo dizer que eu sou um engenheiro caído, ou seja, eu fiz engenharia, fiz pós-graduação em engenharia, mas hoje eu não trabalho com engenharia, na verdade. Né? Eu fui consultor de empresas, passei um tempo na universidade, trabalhei numa agência vinculada ao governo brasileiro no passado, e desde 2014 eu faço uma coisa que é ser diretor executivo de uma rede global que se chama GFCC, Federação Global dos Conselhos de Competitividade, está baseada nos Estados Unidos. A gente tem uma pisada hoje em 35 países. E é uma rede que congrega empresas, universidades, agências de governo, especialmente agências de ciência, tecnologia e inovação, e organizações privadas, como câmaras, federações, confederações de indústria e comércio, ou, como tem muito nos Estados Unidos, conselhos privados de competitividade e desenvolvimento econômico. Então, esses 4 segmentos numa escala internacional. E a outra coisa que eu faço, através de algumas plataformas, é investir em startups, no Brasil e fora do Brasil. Eu faço isso como investidor anjo no Brasil, ajudei a montar um pool de investimentos indústria 4.0 no Brasil. Eu sou sócio num fundo em Nova York que faz investimento em Space Tech, a gente investe no hemisfério norte, e, enfim, e tenho me dedicado a isso nos últimos anos e, como você disse, um pouco olhar sob diferentes ângulos a inovação no Brasil e no mundo. Fantástico. Qual agência que você trabalhou no Brasil? Você teve o governo, então, efetivamente? Eu trabalhei na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entrei lá em 2005 e saí em 2013. É a BDI, né? A BDI. Exatamente. A BDI. Né? Ela tem ganhado força mais recentemente. Ela era meio pequenininha e tal, mas acho que tem ganhado força, né? Vamos lá. Você tá você falou lugar privilegiado. É você que está no lugar privilegiado, né? Porque você tem essa visão das agências de governo, das agências de fomento e das empresas, né?
E acho que a gente poderia começar com um tema que você estava me explicando, né, em conversas que a gente teve antes aqui do podcast, que eu gostei muito do que você falou de falta de empatia microeconômica, né, que pelo que eu entendi, é talvez uma falta do conhecimento da prática das empresas, da prática da inovação das empresas ali no dia a dia, no chão de fábrica, por parte das agências, especialmente das agências de governo ou de quem pensa o tema, né? Conforme você mesmo disse, as pessoas têm uma visão meio abstrata de inovação, né? Então, talvez para dar o pontapé inicial aqui, né? Explica para a gente melhor o que você entende por empatia microeconômica e essa visão abstrata de inovação, né? Eu acho que você, imagino que você tenha se deparado a vida inteira com esse tema, né? Porque você sentiu na pele, sente na pele essas dificuldades de inovar das empresas e tudo mais, né? Eu acho que isso há de vários lados, Paulo. E, enfim, a empatia microeconômica, a gente pode desenvolver um pouco mais a conversa, é um termo que não está registrado na literatura, tá? Isso... Pô, vamos cunhar isso daí. Vamos fazer junto a patente disso aí. Mas deixa eu te contar um pouco uma história. Enfim, eu trabalhei em vários lugares, tanto no mundo privado como no mundo público, ou quase público, na verdade. Você comentou, a BDI é sistema S, não faz parte da estrutura da administração. Mas em 2016, já nos Estados Unidos, através da GFCC, nós lançamos uma coisa que é um fórum de universidades e organizações de pesquisa. E nós realizamos o primeiro encontro em Londres. Então, a reitora do Imperial College, na época, Alice Guest, abrigou uma reunião. College. Legal, hein? A gente abrigou e a gente tinha cerca de 50 participantes, 30 e poucas universidades de vários países, os seus reitores lá e alguns executivos de empresas, né? O nosso chairman da federação na época era também chairman da Shell, chairman global da Shell, né? Então a gente tinha gente do mundo corporativo, tinha gente de non-profits, por exemplo, da Breakthrough Initiative, que fica em Mountain View, nos Estados Unidos, e enfim, não sei se você conhece, mas que foi funded pelo Mike Zuckerberg, né? E tem projetos, dá um prêmio hoje. O Mountain View fica aí no coração do Vale do Silício, não é isso? Fica no coração do Vale do Silício, né? Então a gente tinha gente que vinha desse mundo non-profit, tecnologia, né? Gente do mundo corporativo e reitores de universidades. E nós fizemos uma discussão sobre inovação. O que nós vivemos no Brasil é um problema particular em escala reduzida do mundo, que é essa relação entre o Estado, a universidade e a empresa. Como se resolve isso? No Brasil tem particularidades e a gente pode comentar. E nós tiramos um relatório, depois vou te mandar o link, até talvez para compartilhar com as pessoas que veem o podcast, que nós chamamos Convergência e Circulação, né? O Convergence and Circulation, que é o nome em inglês do relatório. E o conceito desse relatório é o seguinte: para que você consiga tramar essa trama, a hélice tripla, ou hélice quádrupla, ou hélice quíntupla, né? Cada vez com uma série de evoluções um pouco nesse conceito, mas essa trama entre setores, você precisa de uma certa compreensão dentro do Estado de como funcionam as decisões de investimento das empresas. Nas empresas, como funcionam as estruturas do Estado? Na universidade, quais são as prioridades, qual é a linguagem na empresa? Então, você precisa criar esse entendimento. Se você tem essas coisas muito separadas, seja pelas carreiras, seja pelo ordenamento jurídico, fica mais difícil você fazer essa como se cada um falasse a sua língua ali. Cada um fala a sua língua. A gente precisa de uma convergência de linguagens e modelos mentais. E como é que a gente pode chegar a isso? A gente precisa circular pessoas. Então, por isso que o nome do relatório é Convergência e Circulação. Para poder fazer essa convergência, a gente precisa ter mecanismos práticos, que um professor, pesquisador na universidade, passe um tempo na empresa, que a universidade tenha liberdade para contratar com salários competitivos alguém que vem da indústria para ficar um tempo aqui, como várias universidades do mundo têm, um empreendedor em residência, um executivo em residência, um professor of practice. A gente não tem, no geral, na universidade pública no Brasil, esses instrumentos. O caso brasileiro acho que é dramático mesmo, que há uma separação entre a universidade pública e a iniciativa privada que chega a ser assustadora até, né? O caso brasileiro é dramático, Paulo. Eu acho que tem 2 pontos aí. Tem um que a gente não conversa sobre estratégia. A ideia de estratégia, como tem empresa e tem negócios, ela não está presente, no geral, salvo raríssimas exceções, nas universidades brasileiras, especialmente nas universidades públicas.
né? Ou seja, a existência da universidade, ela está muito vinculada ao quê? A relação com o centro do poder e aos planos governamentais. Estou falando da universidade pública, né? Então, como é que você faz o seu imbricamento com a economia real? Como é que você desenha o seu futuro? A universidade como ente autônomo. É claro que existe uma coisa pendente, que é a autonomia real da universidade, que não foi totalmente regulamentada no Brasil, da universidade pública, tá? Então você tem isso. Mas essa separação, ela se dá em grande medida pelo ordenamento jurídico. Uma universidade pública, por exemplo, americana, consegue contratar livremente no mercado, contratar profissionais, consegue entrar em contratos e consegue, inclusive, investir diretamente em uma empresa, ter participação no capital de uma empresa. Estou falando de uma universidade pública, né? Claro, faz Isso no Brasil, isso, né? Isso no Brasil não é possível. É claro que houveram avanços, né? No Brasil a gente tem uma solução, a nossa jabuticaba são as fundações das universidades, que tentam fazer isso, mas que geram muita fricção. Assim como a economia brasileira ela tem muita fricção desde o ponto de vista de compliance tributário, etc., a complexidade da economia é grande e isso dispersa recursos, a relação público-privada tem muita fricção pelo ordenamento jurídico que a gente tem. A universidade no Brasil não está equipada para fazer o que as universidades que avançam de verdade em inovação no mundo fazem. Isso não quer dizer que não tem avanços no Brasil. Claro que existem. Isso não quer dizer que não existam bons exemplos no Brasil. Eles existem. Mas para a gente ter escala para atender a nossa ambição de desenvolvimento, a gente precisa olhar as condicionantes do ambiente jurídico institucional. Claro, isso me faz lembrar, Roberta, que é a situação que chega a ser bizarra até, porque eu acompanhei muito isso na prática. Para fazer MBAs, as universidades públicas têm dificuldade. Eu me lembro na USP, né, que eles queriam montar um MBA, que é uma coisa simples. Você vai dar aulas de economia no MBA, só que a universidade não podia cobrar, né, porque ela é pública, então ela não podia fazer um programa pago, né, em que os alunos queriam ter o MBA, fazer o MBA de Finanças e Economia na USP. Havia alunos, né, mas o ordenamento jurídico, como você muito bem colocou, não permite. Estamos falando de uma coisa que é quase besta, né? Fazer um MBA, não estamos falando de coisas sofisticadas e complexas de grandes saltos de inovação, né? Mas achei fantástico esse conceito aqui que você trouxe já na abertura da circulação, né, das pessoas no meio da universidade, do governo e do setor empresarial, né? E como isso. Aliás, os economistas que têm estudado complexidade econômica e sofisticação produtiva no bom sentido, né, não no sentido da burocracia, mas no sentido de evolução tecnológica, eles mostram que um dos fatores-chave é a imigração, é a circulação de pessoas. Né? Eles têm casos incríveis, né, por exemplo, nos Estados Unidos do início do século XX, com toda a imigração europeia. Tem uns estudos interessantes sobre a Alemanha, da fusão da Alemanha Oriental com a Ocidental, como a imigração fertilizou todos esses sistemas, né? Eu achei muito legal. Me lembrei, inclusive, do caso da Embraer no Brasil, que é um belo exemplo disso que você está falando que deu certo. É meio que uma exceção à regra no Brasil. A criação do ITA, do CTA, a construção da Embraer contou muito com esse trânsito, né, de pessoas de academia, da universidade, dos técnicos que vieram dos Estados Unidos, do governo, querendo montar uma empresa aérea e assim por diante, né? Mas vamos falar um pouco. Vai lá. Posso fazer dois comentários aqui? Não, pode não, deve. Você está aqui para isso mesmo, vou dar bala. Porque talvez a gente pensa muito, para a gente avançar a competitividade da indústria, ou da economia como todo, mas da indústria, desenvolvimento industrial, obviamente internacionalização é um tema-chave. Né? O Brasil, a participação do comércio exterior na economia brasileira ela baixa relativa a outros países em mesmo estágio de desenvolvimento. Né? Sei lá, 24%, 25% do PIB é comércio exterior. Né? Mas esse não é o elo mais fraco. O nosso elo mais fraco é o das pessoas. Se nós pegarmos os países no mundo, em média, as populações têm, em média, 3,5% de imigrantes. 3,5%. Se nós olharmos nos Estados Unidos, está cerca de entre 14% e 15% da população americana é composta de imigrantes. Se nós olharmos no Vale do Silício, que você mencionou antes, 38% da população é composta por imigrantes. E 70% dos engenheiros das empresas do Vale do Silício são imigrantes. Voltando, a média mundial é 3,5%. Qual é a participação de imigrantes na população brasileira? 0,4% a 0,5%.
Nossa, é muito baixo. baixo. Nós fomos um país de imigrantes. Se nós não conectarmos com o mundo, você desconhece as oportunidades de negócios, você não tem os links pessoais. Imagine que eu já vi casos de uma universidade, aliás, desenvolveu um novo sistema de tratamento de água aqui no Brasil, de purificação, etc. Né? Onde é que isso tem mercado no mundo? Vamos pensar, na Índia. E eu estava nessa universidade uma vez, né, e tinha 400 pessoas no auditório, e eu perguntei, puxa, quem aqui conhece nesta cidade alguém da Índia? Era uma das capitais brasileiras. Quantas pessoas levantaram a mão? Zero. Zero. Se você que esteve em Colômbia, em vários lugares do mundo, se você perguntar lá, um monte de gente vai levantar a mão. Imagina. Qual é a questão? Se você não tem uma relação, como é que você vai montar uma empresa? Como é que você encontra um advogado para internacionalizar a sua empresa? Como é que você levanta capital num outro mercado se você não tem relações? Então, um dos elos mais fracos da nossa economia é a internacionalização. E eu acho que o elo mais fraco não é a via do comércio, e a gente precisa aumentar a participação do comércio exterior, mas é a via das pessoas. Né? Como é que a gente forma brasileiros que têm conhecimento e experiência no mundo, senão a gente não vai conseguir levar para o mundo coisas que sejam criadas aqui. A gente não terá na economia as capabilities, né, as capacitações para fazer negócios intensivos em conhecimento no mundo. É uma coisa fundamental. A gente precisa trazer mais gente. A lei de imigração brasileira precisa ser flexibilizada de alguma forma para tornar isso mais fácil para as pessoas. A gente precisa mandar mais brasileiros para fora, a gente precisa tramar essa trama. Então, essa coisa de circular não é somente circular entre setores, a gente precisa circular no mundo. E aí acho que as políticas públicas são realmente importantes, né, Roberto? Porque é uma preocupação de governo isso, né? Você precisa criar esses canais, dar um jeito de mudar a lei, né? O que você falou, eventualmente mexer na lei de imigração, na questão de conexão com universidades também, você falava há pouco, me veio o caso da Coreia, né? Na Coreia os caras fizeram uma lei de educação industrial, né? Que eles procuravam aproximar as universidades dos chaebolls, né? Da Samsung, da Samsung da vida, da LG e tudo mais. E, inclusive, as universidades abriram departamentos dentro das empresas para poder conectar a pesquisa com a produção industrial de fato, né? Porque eu adoro filosofia, adoro Nietzsche, né? A gente tem muitos especialistas em Nietzsche no Brasil, mas a gente precisa produzir conhecimento aplicado a produtos, né? A produção industrial, a inovação, porque é isso que dá dinheiro, né? Isso que gera renda e trabalho. Passando assim para sugestões, né? Imagino que, né, você tenha obviamente, já pensou muito sobre isso, já pesquisou muito sobre isso. Quais são as sugestões que você dá para o Brasil? Assim, o que você acha que o Brasil, especialmente em termos de políticas públicas, o que a gente poderia fazer? Né? Quais são coisas que estão ao nosso alcance e que não são feitas? Né? Pensando assim, se tivesse um cheque em branco, Roberto, agora você vai lá chegar para o governo e vai dar uma lista para ele lá de 5 ou 10 coisas que ele pode fazer para já, né, para conseguir azeitar essa circulação de pessoas, de academia, de empresa, né, de governo, não só dentro do Brasil, fora do Brasil também. Inclusive, se você quiser usar casos, né, porque eu sei que você tem um baú aí de experiências maravilhoso, né? Se você tivesse um cheque em branco, o que você faria? Cara, a primeira coisa, eu botaria a maior parte do valor desse cheque em branco em fazer uma mudança que eu acho que será fundamental para a economia brasileira, que é avançar a reforma tributária, reduzir a fricção microeconômica no Brasil. Eu acho que essa é uma tarefa que, como país, nós precisamos empreender. Arrumar a bagunça tributária. Arrumar bagunça, porque grande parte das nossas políticas ou iniciativas de promoção do desenvolvimento industrial, você acaba gerando uma série de instrumentos que, são anacrônicos, a gente pode falar um pouquinho isso, porque o mundo tem uma outra caixa de ferramentas. 2, eles não são potentes, especialmente com os cortes de recursos que a gente teve recentemente. E 3, acima de tudo, eles servem para enxugar o gelo. Como você tem muita fricção microeconômica, como você tem uma situação macroeconômica que não está resolvida, você tem uma taxa de juros super elevada, por que alguém investiria em inovação?
Aí você acaba dando empréstimo subsidiado para inovação, mas, na verdade, você está fazendo isso para resolver um outro problema, tentando, via política de desenvolvimento, resolver um problema que está em outro nível sistêmico. Um negócio compensatório só, né? Compensatório, enxugar o gelo. Se a gente não compreender que essas coisas estão enxugando o gelo e não conseguir atacar a causa, né, as causas fundamentais, eu diria, num nível mais alto do sistema, reduzir a complexidade microeconômica, reduzir a fricção na economia, a reforma tributária vai ser fundamental. Obviamente tem uma questão distributiva, mas eu não me reporto a ela, eu me reporto especificamente ao funcionamento da economia. Eu acho que, puxa, pode ter um efeito potencial de impulsionar o crescimento muito grande. E é claro, você conseguir resolver o arranjo das variáveis macroeconômicas, né? Por que alguém investiria em inovação? Investir em inovação é algo que não é o padrão dominante das estratégias no Brasil. Acho que está mudando. Tá? Tem espaço para mudar, mas só vai avançar de fato se você conseguir resolver as questões macro e microeconômicas. Tá? Então, a primeira coisa que eu faria é colocar capital político para avançar a reforma tributária. Né? A gente precisa, outra coisa, olhar a regulação público-privada. O que a universidade faz no Brasil, o que a empresa faz no Brasil é constrangido de alguma forma, não só pela lei, mas pela sua interpretação, né? Então, eu fui funcionário de uma universidade americana por um período, né? 4, 5 anos eu fui funcionário de uma universidade americana. O que uma universidade pública americana faz é impensável no Brasil. Eu preciso trazer o Paulo, que está na FGV, para tocar um projeto em curso, eu vou lá e contrato o Paulo, do valor que eu quiser. Né? Eu tenho uma liberdade para trazer os profissionais. Tem flexibilidade. Né? Vou te dar um exemplo voltado ao passado. Lá em 2003, foi aprovada a Lei de Inovação no Brasil. Né? Ela lembra aquilo que passou em 1980, ela foi inspirada no Bayh-Dole Act americano, lá de 1980, regulamentado em 1981. Né? O que o Bayh-Dole Act fazia? Permitia que a universidade pudesse comercializar a propriedade intelectual de coisas que ela tinha gerado com financiamento público federal americano. O Brasil passou uma lei similar quase 25 anos depois. Tá? Ok, passou-se isso no Brasil em 2003, e uma das figuras, nos Estados Unidos foram criados os Tech Transfer Offices. Né? O nome que se deu a isso no Brasil foram os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica. Né? Perfeito, isso foi criado. As universidades têm que montar um escritório, né, que vai ser responsável por vender a propriedade intelectual, negociar, assinar os contratos, etc. Na prática, aí vem essa questão, na prática, isso requer um enorme aprendizado e como é que você resolve esse problema? Se eu nunca fiz isso como universidade, onde eu contrato alguém que fez isso? Primeiro que existiam poucas pessoas no Brasil, de fato, com experiência em negociar contratos. Mas se eu quisesse contratar alguém que, de repente, estava na Pirelli e tinha feito isso, conhecia isso da empresa, eu não tenho instrumento na universidade pública. Eu não tenho como contratar. Ainda está assim, até hoje está assim ainda. Aí eu vou trazer alguém com uma bolsa. Você não vai trazer alguém com uma bolsa de 4, 5, 6, 7 mil de uma forma precária. E se você for contratar alguém no mercado, é só entrar. A Exame antes tinha os salários médios dos profissionais. Claro. Vê qual é o salário médio de um profissional desses no mercado em São Paulo e vê se a universidade pública vai com. Então você não tem instrumento real, né? Aí você demora muito mais para fazer essas coisas. Então você precisa resolver uma coisa que é da flexibilidade ao setor público. De novo, isso não será somente a lei, existe uma questão que é como é que você trabalha, engaja e treina os órgãos de controle para entender essas mudanças na legislação e para entender que o setor público estará exposto a risco. Se você botar recursos públicos em algo que é inovador, de repente não dá nada, né? E você não pode criminalizar isso. Então você tem mudanças na legislação que são necessárias para dar essa flexibilidade, dar essa liberdade, e você tem todo um processo de advocacy, mas eu diria, de treinamento, conversa, educação, construção de um entendimento conjunto que vai além da simples mudança na legislação. Então, segunda coisa, e essa é uma tarefa de longo prazo, que passa por mudanças na legislação, requer capital político, etc. Né? E a terceira coisa, como síntese, eu acho que é essa de internacionalizar. Eu, particularmente, acho que o Ciências Sem Fronteiras foi um grande programa.
muito menos pela ciência e muito mais pelo Sem Fronteiras. E eu vou te dar um exemplo de empresa, né? Eu investi numa empresa de motos elétricas no Brasil, ela se chama Origem Moto, né? E uma empresa que tem engenharia no Brasil, né? 3 fundadores, jovens, empreendedores, uma empresa baseada em Brasília, eles construíram fábrica em Manaus, já são a 3ª montadora de motos em capacidade, não utilizada, né? Mas em capacidade eles produzem as motos lá em Manaus e vendem para o Brasil todo. E vendem em Brasília, né? Então, eles têm, até o final do primeiro semestre, eles terão 500 motos rodando em Brasília, com 100 estações de troca, né? Então, eles fazem 3 coisas. Eles colocam as motos no mercado, eles colocam as estações de troca das baterias no mercado, então você troca a bateria, em vez de você ficar recarregando, você troca a bateria. Chega lá, você já pega uma bateria carregada e vai embora. E a terceira coisa, eles desenvolveram um modelo econômico que funciona no Brasil, né? Mas veja só, então eles pretendem fechar primeiro semestre com 500 motos colocadas, segundo semestre colocar mais 200 motos para rodar, ano que vem, ou seja, esperam chegar o ano, na verdade, com 2.500 motos, eles pretendem colocar 2.000 motos no segundo semestre, chegar ano que vem com 10.000 motos no campo, né? E depois, em 5 anos, com 100.000 motos. Né? Uma empresa criada por jovens, os 3 fundadores fizeram a Universidade de Brasília, uma boa universidade, e estudaram fora. Eles têm, hoje, se você pegar a equipe, eles têm cerca de 60, 70 pessoas, desses, 45, 60, 70 em Brasília, né? Depois tem mais o pessoal da fábrica. Desses, 45 a 50 estudaram fora. Seja pelo Ciências Sem Fronteiras, seja por programas bilaterais de intercâmbio das universidades, etc. Então, assim, a terceira coisa que eu faria era apostar na formação de alto nível de brasileiros fora do Brasil, ou pelo menos uma parte fora, para que possam conhecer outros modelos de sociedade, de negócios, para que possam estabelecer relações. Eu acho que essa é uma das coisas mais transformadoras que a gente pode fazer para a economia brasileira. Qual o nome da empresa de novo, Roberto? Só para deixar registrado aqui. Origem Motos Elétricas. E Origem Motos Elétricas. Única empresa que eu conheço no Brasil que de fato faz a engenharia de motos elétricas. Tem engenharia brasileira. Te contar como é que eu conheci. Eu morava nos Estados Unidos, vim a Brasília dar uma palestra em 2019, e aí eu apresentei um dado para as pessoas, um auditório da Câmara Legislativa, eu acho que se chama no Distrito Federal, né? E apresentei, vocês sabem quantas empresas de veículos elétricos foram criadas na China desde 2013, que fazem engenharia e entrega no mercado? Isso era 2019. As pessoas falam de 500 empresas, até 2019. Hoje já devem ser muitas mais. E aí eu perguntei, quantas no Brasil? Aí tinha um cara jovem, magrinho na plateia, que levanta a mão e diz, uma, a minha! E aí eu fui conhecê-lo, né? E eu me tornei um dos investidores anjo da empresa, né? Acho que eles têm uma equipe fantástica. 2 dos fundadores moraram em Shenzhen, na China. Que legal. Shenzhen talvez a capital do mundo de veículos elétricos, de hardware, né? E de coisas de hardware, né? De hardware para qualquer coisa eletrônica, né? Então conhecem esse ecossistema. Vários deles moraram fora, eu acho extremamente promissor, né? Agora, obviamente, eles terão desafios à frente para crescer, porque você também eles conseguem colocar. Hoje um motoqueiro gasta em São Paulo, por exemplo, mais de R$1.000 por mês para rodar sua moto, né? Eles conseguem colocar, eles alugam, o modelo deles é alugar a moto, né? Então, uma moto as a service, né? Eles iniciam trabalhando com frotas, etc. Mas, obviamente, esse é um modelo que é intensivo em capital, né? Então, claro. Enfim, para frente vai ter que equacionar isso, né? Mas, enfim, de novo, eu acho que formar brasileiros no exterior é algo transformador. O caso de Shenzhen é impressionante, porque era lá uma vila de pescadores, né, que tinha 60, 70 mil habitantes, e o governo chinês elegeu Shenzhen para ser o grande hub tecnológico da China, né? Então colocou universidades, cedeu terrenos, né, e terras para as empresas, trouxe as multinacionais,
colocou leis, inclusive, para integrar, né, educação com produção. É um caso fantástico. O que mais você tem de casos, assim, Roberto, para a gente, que você acha legal? Agora, pensando em coisas que... Porque, assim, acho que o Brasil, num certo sentido, ele é até fantástico o que o Brasil faz, porque é tão precária a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, né, as condições de trabalho, né? Eu costumo brincar que o Brasil talvez seja um dos países mais empreendedores do mundo, assim, no sentido de que as pessoas fazem milagre até. Acho que a gente não tem, né, um problema de falta de empreendedorismo no Brasil. Acho que a gente tem um problema de falta de condições para empreender, né, de infraestrutura legal, né, de regulatória, até mesmo física, né? Mas se você pudesse trazer alguns casos de sucesso assim do Brasil que dá certo, né? Você trouxe um caso interessante aí. Tem coisas mais legais assim que você acha que vale a pena a gente olhar, inclusive para replicar, né, eventualmente, né? Eu acho que tem muita coisa, Paulo, e de diferentes níveis. Você mencionou a Embraer, que obviamente é a nossa estrela, né? Uma empresa criada no Brasil, naquele momento, a partir do setor público. Eu acho que não é o caso hoje, não se trata disso, né? Mas que é internacionalizada. Então, essa coisa de conectar com o mundo, ou seja, só que poucas empresas conseguem jogar esse jogo. Né? Porque, aliás, é um jogo de elite, né? Quando você está lá no mercado mundial, é o grande mercado planetário, né? É um jogo de elite, mas também, e isso acho que tem vários aspectos relacionados. Um deles é que a gente não consegue jogar um jogo de elite no campo de várzea do interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, é essa questão de você melhorar o ambiente microeconômico, etc., eu acho que é fundamental. Eu acho que isso, no geral, é pouco percebido pelo setor público. Né? A gente falou a questão de como é que você constrói a empatia microeconômica. Muitas vezes a gente vê atores públicos dizendo, puxa, as empresas têm que inovar mais. Inovar não é um ato abstrato, você tem que ganhar dinheiro. Inovação não é um problema de ciência e tecnologia, ela é fundamentalmente um problema de negócios. Como é que você fecha as contas, como é que você ganha dinheiro, qual é o modelo de negócio que funciona. Se você não conseguir entender isso, as empresas não inovam. Elas não inovam porque, não conseguem, 2, porque tem outras oportunidades de ganhar dinheiro, né? Claro. Então, puxa, a inovação não é algo abstrato, né? Mas a gente sabe, e tem dados, e você conhece isso, de que desde 2005, tem a pesquisa do IPEA, com 97,5% do PIB industrial brasileiro, 75 mil empresas, que mostra as empresas que inovam e diferenciam produtos, elas crescem mais, elas são mais produtivas, elas exportam mais, elas geram mais e melhores empregos. O que significa? Empregos nos quais as pessoas permanecem mais tempo e que pagam salários mais elevados, tem um premium salarial. A gente sabe isso desde 2005, mas a gente não conseguiu mudar a estrutura institucional e econômica de verdade para dar volume a esse tipo de coisa, né? Bom, então, agora, você falou da Embraer. Puxa, a Embraer, obviamente, nasceu em um determinado contexto que não é o de hoje, mas nasceu com essa coisa. Eu vou jogar na primeira divisão, você vai construir. Então, a Embraer construiu um sistema, ao longo do tempo, de aprendizagem empresarial fundamental. Cada projeto que a Embraer desenvolveu, com parceiros no mundo, permitiu desenvolver novas linhas de produtos, né? Porque você foi aprendendo, seja do sistema de trem de pouso, seja do projeto da estrutura, da aviônica, você foi aprendendo e lançando novas coisas num jogo que é global, né? Como é que, então, para a gente conseguir fazer isso, eu acho, de novo, tem que cuidar das questões macro e microeconômicas e tem uma ampla agenda de outras mudanças. Eu posso te dar, eu acompanho você no Twitter, você estava em Panambi, né? Aliás, foi fantástico. Essa minha viagem para Panambi foi mind-blowing, assim, eu não imaginava... O que você foi visitar lá? O que você foi visitar? Eu conversei com os empresários ali da região, tem uma empresa que chama Focking, até o nome nem é muito feliz, mas eles são gigantes ali de implementos agrícolas, de pivôs de irrigação, tem muita empresa, assim, são todas ligadas ao agro, mas é o industrial, é o agroindustrial, né? Então eles fazem silos, fazem a parte de peças, né, para tratores, para colheitadeiras, mas eu não imaginava, né, que nessa cidade de Panambi, que é uma cidade que tem 50 mil habitantes, tinha tanta empresa industrial
E tanto industrial é interessante, né? Porque ali passei o dia conversando com os CEOs, visitando as empresas e eles me contando o que eles estavam fazendo, assim, né? Eu te confesso que eu fiquei chocado, depois até que você comentou lá no tweet das indústrias do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, né? A gente conhece Caxias do Sul, é um polo mais conhecido e tal, né? Agora, o que mais desesperador, Roberto, foi pegar a estrada para chegar de Porto Alegre até Pambi, assim, uma coisa ridícula, né? Eu demorei 5 horas de carro para chegar até lá, uma estrada de mão dupla toda esburacada. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que esses caras vão competir com os chineses, com os coreanos? Como é que esses caras vão competir? A Ásia dinâmica, eles não têm nem estrada para chegar no porto do Rio Grande, não tem nem estrada, né? Depois eu vim assim, injuriado, né? Eu voltei no carro com o pessoal do banco que eu trabalho, a gente visitou muitos clientes, né? Mas eu vim injuriado na estrada, imaginando a dificuldade, né, desses caras e, ao mesmo tempo, heróis, né? Porque o que eles fazem ali é impressionante, né? Então, fico imaginando o que poderia ser, né, se eles tivessem as condições, né, que os outros concorrentes têm ao redor do mundo. Inclusive, infraestrutura física. A infraestrutura física brasileira é uma piada, né? Não é possível que a gente não consiga fazer uma rodovia de mão dupla que chegue no interior do estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos em 2023, né? Você que conhece a infraestrutura chinesa, né? Eu tive lá em 2006, imagina como está hoje, né? Conheço menos que você, possivelmente, tá? Mas a gente tem um enorme déficit. Aliás, o déficit de infraestrutura é global, né? Mas o nosso é absurdo. E a gente pensa nas coisas mais simples, assim, né? Buenos Aires, sozinha, recebe mais turistas que o Brasil inteiro, ou pelo menos recebia até algum tempo, né? Então você fala, puxa, é muito difícil chegar no Brasil. Por que alguém vem para cá e não vai para o Caribe, no turismo? Então acho que tem uma coisa de... Tem uma coisa de mindset, é isso que você colocou. Por que vai fazer aqui e não vai fazer na China? Né? Cara, se é tudo muito difícil, você faz em outro lugar que é mais fácil. Né? Chegar, fazer negócio, transportar. Então, isso faz parte da enorme fricção que a gente tem, né, para fazer a economia avançar. Acho que tem 2 temas, assim, Paulo, rapidinho. Assim, eu acho que tem, voltando à Embraer, você pensou em exemplos, eu pensei em uma outra empresa digital no Brasil, na qual também investi. Tá? Então, full disclosure para você, ela se chama Deep ESG, é uma empresa 100% digital, ela faz reporting ESG, significa, ela dá o score de escopo 1, escopo 2, escopo 3. Analisa se o cara está compliant ali com as questões ESG, se ele está... ESG, mas aí, seu impacto no meio ambiente, água, energia, resíduos, como você trata as pessoas, etc., né? E faz isso de que forma? Não faz isso a partir de uma, digamos assim, uma leitura externa ou referências, mas faz isso olhando a base de dados do sistema de gestão da empresa. Tá? E hoje eles fazem isso com um banco. Tem vários clientes no Brasil, locadora de veículos, fabricante de alumínio. Eles dão uma espécie de um selo. Não, eles te dão informação, certo? Por exemplo, você tem um report mesmo. Você tem um report, mas tem uma série de coisas. Por exemplo, eles acabaram de se tornar os fornecedores oficiais dos investidores pelo clima no Brasil, né? Tem um banco, o B6, usa a tecnologia deles para você ter um statement. Não é C6? C6, né? Misturei as letras e para você ter um statement no seu cartão de crédito da sua pegada de carbono, daquilo que você comprou, de cada transação, né? Que legal. Mas super interessante, eles acabaram de fechar um acordo com a Dassault Systèmes, né, que faz software de projeto, né? Software CAD, CAM, CATIA, enfim, software conhecido. Para quê? Não são os franceses lá ligados... São os franceses, da Dassault, do grupo Dassault. Dassault, né? Ligado à indústria bélica francesa, né? Indústria aeroespacial bélica, né? Mas o que eles vão fazer? Rafale, acho que né? Rafale, né? E eles farão, começando no Brasil e na América Latina, o seguinte: integrar esses dados com a engenharia. Para quando você fizer o projeto de um novo produto, você entender entre as opções de design A e B, a pegada de carbono. Né? Puxa, isso é inovador no mundo, que eu saiba. Né? Eu vi outras empresas, eu não vou mencionar aqui, outras empresas na quais, enfim, startups, coisas em estágio inicial, que fazem no Brasil coisas que não são feitas no mundo. Né? Como é que a gente faz esses caras crescerem para o mundo? De novo, essa coisa de você
E tem dois temas. A eficiência do nosso gasto em P&D ela é baixa pela dificuldade de transformar investimento em pesquisa em nota fiscal, em valor econômico, né? E a gente não tendo conexões com o mundo, a possibilidade de escalar os negócios é muito menor, né? Tem negócios que poderiam gerar muito mais valor se conectados com o mundo. E uma coisa importante de política pública, eu escutei uma vez o Tony Blair falando um negócio que eu nunca vou esquecer, que é o seguinte: no início do termo dele, do período dele como primeiro-ministro da Inglaterra, ele dizia: eu tive clareza da importância, eu me senti orgulhoso de encontrar os principais industriais e os gestores das principais entidades empresariais. Foi só o final dos 10 anos como primeiro-ministro que eu entendi a importância de encontrar os novos empreendedores, aqueles que estão construindo a economia do futuro. Você fala da, enfim, a complexidade econômica, o Brasil passou de 60 para 26, quer dizer, passou de 26 para 60, caiu para caramba na complexidade da sua economia, né? Puxa, se a gente pensar em desenvolvimento industrial, a grande tarefa é o quê? Você construir as indústrias do futuro, no sentido de setores e as empresas que estão lá dentro. Se a gente não envolver os empreendedores nesse processo de diálogo com os bancos públicos, com o governo, com a política, nós não conseguiremos, porque nós ficaremos presos aos interesses das indústrias do passado. Foi até legal você ter mencionado isso, porque eu me lembrei até do saudoso professor Davi Kupfer, né, que foi falecido já, um dos grandes conhecedores de economia industrial no Brasil, e ele tinha uma tese muito interessante que ele dizia que o problema do sistema industrial, do sistema econômico brasileiro como um todo, é que ele não compete pela via da inovação, ele compete pela via do preço, né? Isso é característico de um sistema de baixa sofisticação, né? Porque você fica naquela briga ali de vender mais barato, de cortar custos e tal, que é uma briga meio estéril, né? Um sistema mais sofisticado, mais complexo, ele compete pela via da inovação, porque é o que dá dinheiro, é o que você falou, né? Não é que as empresas brasileiras não inovam porque elas não querem, é que na verdade elas têm baixa sofisticação, elas não conseguiram ganhar dinheiro cortando custos, só não criando novos produtos, novos mercados, novos processos, seria até o que os economistas gostam de chamar da via schumpeteriana, né? A via schumpeteriana, que é essa via de você ganhar dinheiro com diferenciação de produto, inovando e tudo mais, só que isso é característico de sistemas produtivos complexos, né? Não de atividades básicas, né? Porque a inovação ela também não é possível em todo e qualquer setor, né? Tem setores que são intensivos em inovação, né? Especialmente os setores industriais e serviços mais sofisticados, né? Os setores de menor conteúdo tecnológico e de serviços mais simples não inovam. Mas, Roberto, eu estou meio agoniado que nosso tempo está acabando já. Eu queria aproveitar o gancho que você puxou aqui do ESG, dessa empresa que você citou, para falar um pouquinho desse tema, porque olhando e puxando também a ideia de setores, né? Porque eu acho que hoje em dia o jogo que está para o Brasil ser jogado é um pouco do jogo dos setores possíveis, né? Eu olho o panorama industrial e vejo a produção industrial chinesa em 4 trilhões de dólares por ano, vejo a produção industrial americana em 2 trilhões de dólares por ano, vejo a brasileira que não chega nem a 200 bilhões de dólares por ano, né? Então isso me dá uma ideia de que assim, o jogo da escala bruta, né, da produção industrial em massa, eu acho que a gente meio que perdeu esse bonde já. Eu acho que o que vai sobrar para o Brasil são nichos interessantes, nichos em que a gente tem já domínio, de vantagens comparativas, de que a gente já sabe fazer, e o ESG, eu acho que certamente é um nicho que está aí, um prato cheio para o Brasil. Eu acho que é a grande janela de oportunidade para o Brasil, inclusive voltar a se reindustrializar, fazendo coisas ligadas à sustentabilidade. A gente tem todo já parque eólico, que tem 10% da nossa energia, parque fotovoltaico, que já é maior do que Itaipu, toda a parte da química verde sustentável que a gente pode desenvolver. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre, né, sobre ESG e sobre essa janela, possível janela para o Brasil, né? Você que está super antenado nesses temas, como é que você enxerga isso aí do interior das empresas, do interior dos sistemas de inovação, né? Qual é a visão que você tem disso? Eu acho que tem uma grande oportunidade aí, Paulo, mas eu acho que é importante a gente ter em perspectiva que o desenvolvimento ele não está garantido. Não é garantida a ideia de que nós cresceremos de verdade e mudaremos de patamar. Na verdade, poucos países conseguiram fazer isso, de fato. Você mencionou a Coreia,
né? Se nós olharmos, você trouxe alguns números, tem outro número super interessante. Está aumentando a distância entre as economias avançadas e o Brasil, ela não está diminuindo, ela está aumentando, né? Os relatórios da UNCTAD mostram isso. Se a gente olhar o crescimento da renda per capita dos países e a sua capacidade de geração de valor, se a gente olhar um número absoluto, a gente fala aqui pesquisa, desenvolvimento e inovação, a questão é como é que você transforma conhecimento em valor econômico. Pelo esse sistema complexo de muita fricção, etc., a gente tem uma baixa eficiência no Brasil, né? Mas os números em si são impressionantes. O Brasil investe hoje 1% do PIB, ou 2022, tem investido 1% do PIB em P&D, um pouquinho mais talvez, grosso modo, 20 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos está investindo 900 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos investem... Só o que os Estados Unidos investe representa 50% do PIB brasileiro. É muita coisa. Então, puxa, o jacaré está abrindo a boca, né? Está aumentando a diferença. Claro. E se a gente olhar... Você tem o dado para a China, de curiosidade, Roberto? Esse dado de China você tem, não? A China investe menos, mas são 300, 400, 500 bilhões também em pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas para você olhar, tem um salto recente. A gente vive, por exemplo, um ambiente geopolítico extremamente desafiador que impõe novas restrições para o desenvolvimento do Brasil, né? Porque um mundo mais dividido, saiu o comuniqué do G7 hoje, né? Eles mudaram o termo de decoupling para delinking, né? Mas enfim, a ideia é você ter um mundo fragmentado. Um mundo fragmentado restringe as opções para um país como o Brasil, né? Enfim, mas nesse cenário tem um pump, né, no investimento em P&D do mundo. De 2017 para 2020, saiu de 2,13 para 2,63 no PIB mundial. O Brasil é 1%, tá? Então, em 3 anos, pum, né? Então, puxa, o que a gente pode fazer nessa coisa? Uma política ou uma estratégia de desenvolvimento industrial que tem que ser a mesma de internacionalização e inovação, não tem como separar. Uma estratégia, uma política industrial tem que ser essencialmente uma política de ciência, tecnologia, inovação, internacionalização, comércio exterior, tudo junto agora, o que torna muito mais difícil o processo de política, né, de construção, de governança. Governança é um mega desafio, né? Mas nesse processo, né, quais são as duas tarefas? Você tem uma tarefa que é disseminar amplamente novos métodos de gestão e novas tecnologias. A eficiência da massa da nossa indústria é muito baixa, ainda hoje. Né? A massa da nossa indústria não é a indústria automotiva, não são as empresas do grupo de elite, é uma massa de empresas que tem deficiências grandes de eficiência. Né? Então a gente tem uma tarefa que é você botar gestão e tecnologia. A outra tarefa é como é que você cria as coisas do futuro. E qual é o espaço que o Brasil pode ter. Né? Eu acho que tem algum... Você mencionou, por exemplo, o agronegócio. Acho que é uma enorme alavanca. Não existe oposição entre indústria e agro. É uma falsa oposição. Não é um problema o agro ser forte, o problema é a indústria ser fraca. Claro, exato. Pô, é uma falsa oposição. Como é que você usa a alavanca de crescimento do agro para desenvolver tecnologias digitais, maquinária, agricultura de precisão, fertilizantes, bioinsumos para agricultura? Um pouco o exemplo de Panambi. O Panambi é um pouco vem atrás disso. Né? Então, puxa, como é que você pode utilizar essas alavancas? Né? Eu acho que a gente deveria focar mais nisso e, ao mesmo tempo, quais são as coisas... Acho que tem duas coisas assim relevantes que a gente pode olhar o mundo. Quais são as coisas que crescem e vão crescer e quais são as coisas fundamentais. Né? Por exemplo, semicondutores é fundamental. O Japão irá investir 1% do seu PIB mínimo na construção de capacidade de semicondutores. Né? Eu não estou dizendo que o Brasil deva fazer isso. Acho que as chances do Brasil são extremamente limitadas e com as coisas que foram feitas no passado, elas não funcionarão no futuro. Né? Não tem chance no modelo institucional, empresa pública, não vai funcionar.
mas a gente tem que ter clareza quais são áreas fundamentais. Uma área para a qual o Brasil reúne competência científica, tem um tipo de, digamos, de alavancagem, por exemplo, pelo agro, é tudo relacionado à biologia do futuro. Né? Tá. Puxa, então, acho que eu pensaria muito menos em setores da indústria, mas tecnologias e sua aplicação. Tudo que é digital, tudo que é biologia do futuro e alguns fundamentos específicos, talvez. Né? Enfim, e acho que tem uma questão de fundo, que é uma questão de reflexão para todos nós, né? Voltando ao campo de várzea do interior do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto país, nós queremos jogar na primeira ou na segunda divisão? Né? E acho que essa é uma questão fundamental que a gente precisa se colocar. Boa. Adorei esse tema de biologia do futuro, porque ele é bem mais amplo do que apenas o ambiental, transição climática, já que você pensa em termos de biologia, engloba tudo, né? Engloba tudo. Biologia sintética, biomateriais, né? Você capturar uma das empresas nas quais eu estou envolvido, fora do Brasil, falei para você, alguma das plataformas de investimento, é a empresa de biologia sintética. O que eles fazem? A engenharia do DNA do micróbio. Duas aplicações. A visão de futuro é você fazer combustível, fertilizante, comida em Marte. Em Marte. Caramba, isso aqui olha para frente. O que faz hoje? Captura metano de plataforma do Golfo do México por rota biotecnológica, por micróbio, que foi feita em engenharia do micróbio, gera precursor de polímero. E captura CO2 e por rota biotecnológica, engenharia do DNA do micróbio, gera feedstock para fazer biocombustíveis. Empresas como a United Airlines Ventures investiram nele. Tem um brasileiro que saiu do Brasil, trabalhou na Embrapa, foi trabalhar fora, porque tem oportunidades de crescimento e escalar global. A gente tem algumas áreas de conhecimento nos quais a gente poderia ter ambição. Biologia do futuro é fundamental. Acho que a Raízen, se me falha a memória, faz isso com o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, acho que tem um elemento disso daí, que eles usam a fermentação dos micróbios lá para conseguir tirar pega do bagaço da cana e faz de novo esse chamado etanol de segunda geração. Né? Acho que sim, acho que a Raízen, acho que a Grambio tem coisas desse tipo também, né? Enfim, mas tem o DNA é um código, né? É o código do futuro, é o código da vida. Enfim, acho que tem uma grande oportunidade e de novo, eu acredito muito que nessa conversa a gente tem que trazer os empreendedores, Paulo. O grande desperdício que nós temos no Brasil são os cérebros. Quanta gente inteligente nasce em cada quebrada do Brasil e é colocada na coluna dos custos ou das liabilities da nossa sociedade, do passivo, e não na coluna dos ativos para criar valor. Talentos jogados fora, né? Desperdiçados. Né? Boa. Fantástico, Roberto. Estamos chegando aqui ao fim. Queria te pedir para deixar só uma palavra final aqui para os nossos ouvintes. Acho que foi incrível aqui essa aula que você nos deu de Brasil e de mundo, né? De pensamento aqui, de inovação, de indústria, de caminhos, né? E de desafios que a gente tem. Deixa uma palavra final aqui, se possível otimista, mas se não der também, enfim, paciência. A última palavra aqui da conversa é sua. A palavra é o seguinte: hoje nós estamos gravando esse podcast aqui e em vários lugares do mundo, pessoas como nós, ou dirigentes de governo, ou executivos de empresa, ou comunidades locais estão tendo conversas semelhantes e pensando como que eles vão construir o futuro das suas comunidades e dos seus países. Tem uma conversa que a gente precisa ter, que é de longo prazo, que é o que nós queremos ser, se a gente quer jogar na primeira ou na segunda divisão. Tem uma má notícia: o mundo que está à frente tem avançado mais do que nós, mas tem uma ótima notícia: para a gente avançar mais, só basta ou só é necessário que nós mesmos construamos a solução. Está nas nossas mãos. Boa. Fantástico, fantástico. Obrigado, Roberto Alvarez. Alegria enorme, né? Uma honra poder conversar com você aqui. Tenho certeza que todos que nos assistiram vão gostar muito dessa conversa, e já fica aqui um convite para você voltar outras vezes para a gente explorar mais esses assuntos. Que, aliás, para quem segue aqui nosso podcast, sabe que a gente é fã desses temas, né? Paulo, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com você. Eu acho do caramba o seu trabalho, gosto muito do que você faz.
E uma das coisas, voltando à convergência e circulação, é fundamental não só pensar, não só atuar nos investimentos, como você atua, mas poder comunicar e conversar com as pessoas. O que você faz neste podcast e em outras plataformas, eu acho que isso muda a realidade. Obrigado pela oportunidade. Boa. Eu vou até dormir feliz agora, porque eu estou pensando que tem muita circulação aqui no nosso podcast, porque visitando todos os episódios, a gente tem mais de 80 episódios, né, para quem quiser assistir os outros, eu vou ver que tem muita circulação, porque tem gente da academia, de empresas, do BNDES, obviamente, né, a gente tem o patrocínio aqui da Associação dos Funcionários do BNDES, a gente trouxe gente de bancos públicos, de governo, né, então, agora, retrospectivamente, né, parece até que a gente leu trabalhos que vocês fizeram lá no Imperial College e seguir um pouco a sua sugestão aí da circulação. Né? De fato, nas conversas tem muita circulação aqui. Muito, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a você, Paulo. Grande abraço. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!